Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje eu estou aqui para falar sobre 3 medidas administrativas para a garantia do crédito tributário na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Esse é um ponto muito importante para as provas de direito tributário. Esse é um ponto muito importante para todas as vezes em que você tiver que enfrentar questões acerca do crédito tributário. Nós temos 3 medidas administrativas julgadas pelo Supremo. 2 foram consideradas constitucionais e uma considerada inconstitucional. Vamos analisar as 3 para que você possa não se surpreender quando esse assunto for cobrado em provas. Vamos lá. A primeira medida administrativa para a garantia do crédito tributário julgada pelo Supremo Tribunal Federal no informativo 1002 é a averbação de CDA. E disse o Supremo: é constitucional a averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registros de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora relativamente aos créditos inscritos em dívida ativa da União. Então, nós temos uma medida administrativa aplicada à União nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que declarou a sua constitucionalidade. Qual é a medida administrativa? A averbação de CDA. Então, a Fazenda Nacional vai lá e averba nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora exatamente a certidão de dívida ativa, e isso é no dizer do Supremo Constitucional. Diz o Supremo: preceitua o artigo 185 do CTN que, se o contribuinte tem contra si uma dívida inscrita, alienar algum bem do seu patrimônio, presume-se que ele esteja em fraude, de forma que o terceiro que eventualmente adquira esse bem sujeita-se à eventual invalidação do seu negócio jurídico. Por isso que, nos termos do entendimento do Supremo, se eu averbo a certidão de dívida ativa no registro de bem ou no direito sujeito a arresto ou penhora, nós temos uma atitude constitucional. E diz o Supremo ainda: logo, embora a averbação seja uma forma de a Fazenda Pública efetivamente induzir ao pagamento da dívida, o que a princípio poderia ser considerado uma sanção política, ela também é uma regra objetiva que tem finalidade de proteção de terceiros inocentes, sendo, portanto, legítima e relevante. Então, no momento em que um terceiro ele vai manter um negócio jurídico com alguém acerca da compra de um bem, por exemplo, ao ir ao registro do bem e perceber a averbação da CDA, isso chama a atenção e protege esse terceiro acerca de eventual negócio jurídico que possa ser invalidado exatamente por conta de débitos junto à Fazenda Nacional. Então, essa é a primeira medida administrativa julgada pelo Supremo no informativo 1002, e essa medida, a averbação da CDA no registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, é constitucional. A segunda, indisponibilidade administrativa de bens pela própria Fazenda. Ora, a Fazenda Pública pode tornar indisponível os bens do seu devedor? Bom, essa não é constitucional. O Supremo diz: é inconstitucional a previsão legal que permite à Fazenda Nacional tornar indisponíveis, de forma administrativa, bens dos contribuintes devedores para garantir o pagamento dos débitos fiscais a serem executados. A indisponibilidade de bens e direitos exige, tal qual a regra no direito brasileiro, a atuação do Poder Judiciário. Isso não pode ser feito de forma administrativa. A decretação de indisponibilidade, portanto, é uma restrição à parte substantiva do direito de propriedade, que envolve as faculdades de usar, fruir e dispor. Portanto, o direito de propriedade, sendo direito constitucional, só pode ser restrito pela atuação do Poder Judiciário. Logo, fazer cessar a disponibilidade de bens e direitos é intervenção drástica sobre o direito de propriedade e sujeita-se à cláusula da reserva da jurisdição. Além disso, não há razão para que a indisponibilidade seja determinada em sede administrativa, quando a Fazenda Pública pode, pelo simples ajuizamento da execução, averbar a indisponibilidade de bem que venha a penhorar, medida administrativa 1 que estudamos, observada a ordem de prioridades da legislação, mesmo durante o processo administrativo tributário, se a administração pública tiver razões para suspeitar de fraude e execução ou de ameaça de fraude e execução, pode entrar com ação cautelar e também, nessa hipótese, pedir a indisponibilidade de bens, a que seria a medida cautelar fiscal.
Portanto, a administração pública tem meios legítimos e relativamente singelos, no dizer do Supremo, de recorrer ao Poder Judiciário para obter a indisponibilidade, de modo que não há razão para que ela decorra automaticamente de uma simples decisão administrativa. Portanto, a indisponibilidade administrativa de bens pela Fazenda, no que diz respeito aos bens do devedor tributário, não é constitucional. E a terceira medida é, para garantir o crédito tributário, registrar a CDA em cadastro de inadimplentes. Disse o Supremo, é constitucional a comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres. O Supremo equipara essa situação ao protesto de CDA, que ele já declarou constitucional na ADI 5135, e diz, tal qual decidido na ADI 5135, na qual entendeu-se legítimo e, portanto, constitucional o protesto de CDA, comunicar um fato a um órgão de proteção ao crédito não é uma restrição ao direito de propriedade, mas tão somente um alerta a terceiros de boa-fé. Então, registrar a CDA em cadastro de inadimplente, assim como averbar a CDA no registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, são medidas administrativas que garantem o crédito tributário constitucionalmente asseguradas pelo Supremo, enquanto que a indisponibilidade administrativa de bens pela própria Fazenda é inconstitucional, porque aqui nós temos uma limitação ao direito de propriedade que exige a atuação direta do Poder Judiciário. Portanto, 3 medidas administrativas que protegem o crédito tributário na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Essa revisão vale muito a pena para os concursos de procuradoria, especialmente o concurso de procurador da Fazenda Nacional. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.